Salmo 27. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Amém? Ainda em pé, eu queria convidar você. Eu sei que você já orou, mas eu queria que você agora fizesse mais uma oração ao Senhor. Eu tenho certeza mais do que absoluta que a palavra que Deus colocou no meu coração, ela é uma palavra dele para nossas vidas. Disso eu não tenho dúvida, que Deus ele não vai falar através do pastor Valdelso, mas vai falar através da minha vida para a tua vida. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então eu queria que você nesse momento você dissesse: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Não tem coisa mais prazerosa para o cristão, para nós que servimos a Deus, do que no culto ouvirmos Deus falar. Então, se Deus já falou com você, amém. Se Ele não falou, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui como filho. E eu tenho certeza, como foi louvado hoje pela manhã, que há um rio que jorra aqui neste lugar. Há um Espírito poderoso entre nós. Então Deus ele deseja nos alimentar com a sua palavra. Senhor Deus e Pai, a tua palavra nos diz que a tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Aqui estamos nesta noite, nessa festa, neste congresso. Já louvamos, já te glorificamos com hinos desde ontem, Senhor. E nós queremos mais ainda, Senhor. Eu não sei os meus irmãos que aqui se encontram, mas o meu coração ele palpita, ele deseja, ele arde de desejo de te ouvir, de te perceber, de te sentir. Acende nesta noite um desejo maior nos nossos corações. Fala com teus filhos que aqui se encontram, Senhor. A palavra que eu vou transmitir não é minha, é tua. Eu sou apenas um mensageiro. Usa-me como instrumento em tuas mãos, com poder, com autoridade. Espírito Santo, põe nos meus lábios a aplicação correta. Põe nos meus lábios a palavra certa. Que haja edificação, que haja renovo, que haja transformações e libertações pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Fala conosco, esse é o nosso pedido coletivo, em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. Irmãos, Salmo 127. Eu particularmente acho esse um texto, um dos textos mais belos da Bíblia, e um pouquinho de agudo, menos agudo aliás, menos agudo. Esse é um dos salmos mais belos de toda a Bíblia. Onde o salmista ele demonstra a sua confiança em Deus de uma forma extraordinária. Nós temos que entender que alguns dos salmos são louvores, outros foram orações feitas por os homens de Deus e estão aqui contida para a nossa edificação. E esse Salmo 127 ele é uma oração feita pelo salmista. Em um dos momentos de sua vida ele ora ao Senhor, e eu queria pedir toda a atenção da igreja nesse momento, toda a atenção da igreja. Esqueça seu irmão da direita, da esquerda, não se preocupe com ele. O meu objetivo é que seu coração, o meu desejo é que seu coração nesse momento ele esteja voltado para ouvir o que Deus quer falar. Então, em nome de Jesus, eu repreendo toda inquietação, que sua mente, que seu coração esteja voltado para cá. E o salmista ele faz essa oração, irmãos. E ele começa demonstrando a sua confiança em Deus. Ele diz que o Senhor é a sua luz, então de nada ele teria medo. Ele diz que se porventura os seus inimigos viessem contra ele, era eles quem iriam tropeçar e iriam cair. Se porventura a guerra se levantasse contra ele, mesmo assim, ele confiaria no Senhor. Quando chega no versículo 7, ele faz um clamor ao Senhor. Nesse momento de oração, essa oração ela se torna um tanto quanto mais fervorosa. E agora ele faz um apelo, ele faz uma súplica. Ele diz: Senhor, socorre-me, ouve-me, responde-me. E quando ele faz essa súplica, ele relata algo interessante. No versículo 8 ele diz que
veio ao coração dele. Uma voz falou ao coração dele, dizendo: buscai a minha presença. Imediatamente ele responde dizendo: Senhor, a tua presença eu buscarei. A mensagem que nesta noite eu gostaria de transmitir para vocês tem como tema: morando com o desconhecido. Amém? Morando com o desconhecido. Quando essa palavra veio ao coração do salmista, imediatamente ele percebeu, imediatamente ele reconheceu que não era uma voz de um parente, que não era a voz de um primo, de um filho, da sua esposa, mas ele entendeu automaticamente que tratava-se da voz do Senhor dirigindo-se ao seu coração. No momento de oração, no momento que ele clama, no momento que ele pede socorro, respostas ao Senhor, Deus fala ao mais profundo do coração dele. E é interessante que essa voz, ela não entrou pelos ouvidos. Ele não disse veio aos meus ouvidos, mas ele disse veio ao meu coração. A voz do Senhor. E por que eu sugeri o tema como morando ou habitando com o desconhecido? Sabe por quê, meus irmãos? Porque infelizmente nós estamos vivendo em uma época onde há uma grande surdez no meio da igreja. A grande realidade é que quando nós fôssemos orar para Deus fazer milagres, o primordial não deveria ser a cura física. O primordial não deveria ser: Senhor, cura a febre, cura o paralítico, cura o surdo. Mas seria: Senhor, cura a surdez espiritual que domina a igreja hoje. Nós temos o hábito, ou a capacidade, ou a facilidade de reconhecermos com muita precisão a voz de uma pessoa quando liga para nós. Às vezes eu tento passar alguns trotes para algumas pessoas conhecidas minhas, como minha cunhada, meu cunhado, pessoas bem próximas. E eu ligo para essas pessoas, irmãos, e eu pego o telefone, engrosso a voz. Em outras ocasiões tento deixar a voz um pouco mais fina. Mas a hora que eu tento me passar por outra pessoa, automaticamente quem me conhece diz: Paulinho, és tu que está falando. Eu não consigo enganar. A mesma coisa acontece quando algumas pessoas ligam para mim. Não precisa dizer, sou eu que estou falando. Automaticamente eu consigo reconhecer. Sabe por quê? Porque nós temos essa habilidade, essa facilidade. Às vezes eu cheguei a alguma casa de algumas pessoas conhecidas, e eu bato na porta, e a pessoa pergunta quem é. Eu digo: sou eu, apenas isso. E a pessoa diz: pode entrar, porque reconhece automaticamente que trata-se da minha pessoa. A mesma coisa acontece também quando algumas pessoas chegam na minha casa e bate a porta, e eu reconheço a voz e digo: quem é? E diz: sou eu. E automaticamente eu digo: entra. Nós temos essa habilidade, nós temos essa facilidade de reconhecermos a voz de pessoas amigas, de reconhecermos a voz de parentes chegados. Mas nós temos uma grande dificuldade de reconhecermos a voz de Deus falando. Há uma surdez muito grande, irmãos, dentro da igreja hoje. Reconhecemos a voz de qualquer pessoa. Possa ser que esta pessoa tenha passado muito tempo sem ligar para nós, mas quando liga, automaticamente nós dizemos: fulano, eu sei que és tu que está falando. Mas quando se trata de Deus, há um grande dilema hoje dentro da igreja. Os crentes não conseguem reconhecer a voz do seu Deus. E sabe qual é o pior dessa história, irmãos? É que esse Deus, ele habita dentro de nós. Esse Espírito Santo que nós temos tamanha dificuldade de percebê-lo, de ouvi-lo, ele habita em nós. Por isso é que eu sugeri o tema habitando com o desconhecido. Porque se eu perguntasse nesse instante aqui, quantos têm o Espírito Santo de Deus? 99% iria dizer: eu tenho.
E eu não duvido disso. Mas a pergunta que me vem à memória, que me vem ao coração é: como é que Deus pode habitar em nós e nós não percebermos? Como é que eu posso morar com alguém, mas não conhecer a voz dele? Como é que esse Espírito habita em mim, mas quando ele fala eu não percebo? Quando ele fala eu não reconheço? Eu tenho a capacidade de ouvir qualquer pessoa, menos a voz daquele que está dentro de mim, daquele que habita em nós. Isso é muito grave, irmãos. Hoje eu estava preparando essa mensagem e Deus começava a ministrar o meu coração. E ali eu me caía em lágrimas. Sabe por quê? Porque eu faço parte dessa geração. Eu digo que Deus habita em mim, mas tantas e tantas são as vezes que Deus fala comigo e eu fico perguntando: quem é que está falando? Será que essa voz é minha ou procede do meu coração? Que intimidade é essa que temos com Ele? A grande verdade é que nós somos surdos espirituais. Nós pouco percebemos quando é Deus que está falando, porque o nosso elo de intimidade com Ele é muito fraco. Louvamos, cantamos e até pregamos, mas quando se trata da questão entre eu e este ser que habita em mim, eu e esta pessoa que habita em mim, eu e esse Espírito que habita em mim, nós somos fracos de intimidade com Ele. E sabe por quê, irmãos? Essa intimidade é tão fraca porque pouco nós falamos com Ele. Tente manter um relacionamento com qualquer pessoa que se encontra aqui. Não fale com ela não. Passe por ela, não se comunique, para você perceber se vai existir intimidade entre você e essa pessoa. Não vai. Para que no relacionamento haja intimidade, tem que se ter aproximação, tem que se ter conversa. Às vezes nós encontramos nossos melhores amigos, porque todos nós temos melhores amigos. E observe que quando nós encontramos aquela pessoa que nós temos afinidade, nós passamos horas conversando. Se vamos para uma pizzaria, vai para 1h da manhã, 2h da manhã, conversamos, falamos dos gols que as seleções fez, dos dribles que Neymar deu, da interpretação bíblica. Temos essa capacidade de demorar tempo conversando com algumas pessoas que são amigas próximas. Sabe por quê? Porque com algumas pessoas nós temos relacionamento íntimos. Mas sabe por que nós não temos relacionamento íntimos com Deus, intimidade com Ele? Porque pouco nós falamos com Ele. Muitas das vezes nos levantamos pela manhã, não falamos com Ele. Chega meio-dia, não falamos com Ele. Chega à tarde, não falamos com Ele. Chega à noite, não falamos com Ele. Vamos dormir, também não falamos com Ele. Segundo dia desta forma, terceiro dia desta forma, quarto dia desta forma. Muitos de nós passamos semanas sem falar com Ele. Como é que eu posso habitar com uma pessoa? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. É um Deus que habita em nós. E eu não me relaciono com Ele. Queridos, isso é muito sério. Quando eu estava hoje preparando essa mensagem, uma das mensagens mais belas que Deus já me deu é nesse texto que é o tema da mensagem. Eu tenho uma mensagem aí que eu sinto prazer em pregá-la. É uma mensagem que eu me dou bem. E hoje nessa tarde eu li essa mensagem no capítulo 12 de João. E eu lia, eu tentava. E por mais que eu tentasse querer trazer a mensagem do capítulo 12 de João, não dava. O texto não batia, eu sentia que não era isso. Até que o Espírito Santo dizendo: não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E eu insistia porque era a mensagem que eu queria trazer. Era a mensagem que eu já preguei várias vezes. Seria muito fácil de conduzi-la para vocês. Até que a ficha caiu. E me veio ao coração uma voz diferente. Não é esse texto que eu quero. Não é isso que eu quero falar com a minha igreja. Queridos, Deus deseja falar isso com você hoje. Qual o seu índice de intimidade com Deus? Isso é sério, irmãos. Eu estou falando debaixo da unção do Espírito Santo.
Quantas são as vezes que você tem falado com Deus, com o Espírito Santo? O salmista Davi, ele estava naquele momento de oração e ele percebeu automaticamente. Ele pedia resposta, ele pedia socorro. Aí Deus disse: olha, buscai a minha presença. Automaticamente ele reconheceu, ele percebeu esta voz, porque ele cultivava isso, ele orava. Nesse mesmo salmo ele declara a vontade, o desejo de habitar no templo, porque no templo ele iria orar, no templo ele iria louvar, no templo ele iria contemplar a beleza do Senhor. E nós, muitas vezes, para vir um domingo para a igreja, vemos porque tornou-se cultura. E eu fico imaginando se para vir à igreja existe essa dificuldade tão grande. E para buscar Deus em casa, para falar com Ele a sós. Nós precisamos, irmãos, desejar ardentemente ter relacionamento íntimo com esse Espírito. Porque como é que Ele pode habitar em mim, mas eu não ter capacidade de perceber, de reconhecer a sua voz? Falta-nos intimidade. Temos intimidade com todas as pessoas, menos com a principal, aquela que nós somos a sua morada, aquela que habita em nós, aquela que nós nos reunimos para dizer que Ele é majestoso e grandioso. Falta-nos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós não percebemos a sua voz, porque somos insensíveis a ela. Falta-nos sensibilidade à voz do Espírito Santo. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, ele pregando justamente também sobre essa questão de sensibilidade, e ele contando uma experiência que ele teve com um pastor amigo dele. Ele disse que o pastor amigo dele ia pregar na cidade dele, e ligou para ele e disse: pastor, você pode me conduzir até a igreja fulano e tal, porque eu não conheço a cidade, eu sei que você mora aí, você conhece bem a cidade. E ele disse: tudo bem, pastor, eu te levo. E aquele pastor chegou à cidade dele, ele colocou ele dentro do carro, e ele disse que se perdeu na cidade. A cidade que ele tanto conhecia, ele se perdeu, não sabia mais onde era a igreja. A hora passando-se, o pastor já preocupado, porque a hora do culto estava próxima. E ele disse que ele falou para o pastor amigo, disse: pastor, eu estou perdido. Ele disse: para o carro aí um pouquinho. Quando ele parou o carro, o pastor começou a orar e disse: pai, melhor do que nós, tu conheces essa cidade, e o único que não quer que eu pregue hoje é Satanás. Então guia-nos até aquele lugar, Senhor. E ele disse que imediatamente ele parou de orar e disse: liga o carro, pega em frente, entra à direita, entra à esquerda, segue em frente, esquerda, direita, para o carro, é aqui a igreja. E ele disse: mas está tudo escuro. Desça, pergunta que é aqui a igreja. E quando ele desceu e perguntou, o irmão disse: não, a igreja é aqui, é porque estamos entrando por trás hoje, que é um culto de oração. E ele disse que ficou perplexo com a intimidade que aquele homem tinha com o Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos desejar, é isso que nós temos que almejar, irmãos, é termos sensibilidade à voz de Deus. Mas hoje, infelizmente, é uma falta de sensibilidade muito grande. Ninguém percebe quando é Deus que está falando. Já aconteceu com você? De 3 horas da manhã, você perdeu o sono, se levantar, e você ir no banheiro, voltar e dizer: Senhor, por que o sono perdi? Por que o sono foi embora? E muitas vezes nós não percebemos que é Deus dizendo: eu quero que você ore, meu filho, eu quero que você ore, meu filho. Esta semana eu estava em casa, e aproximadamente 2h30 da manhã, eu me levantei para ir no banheiro, perdi o sono, e eu entendi que Deus estava me chamando para oração, mas eu estava com preguiça de orar.
e deitei-me novamente. Só que eu deitei consciente que Deus estava me convidando. E daqui a pouco eu ouvi um baque enorme no quarto da minha menina. Eu me levantei desesperado. Quando cheguei lá, um abajur desse tamanho que fica no chão caiu. Eu disse, Deus está me chamando e está bravo, viu? Então eu vou logo obedecê-lo, porque senão daqui a pouco pode cair uma coisa e o estrago ser maior. Só que muitas vezes nós negligenciamos a esse chamado. Muitas vezes nós ouvimos Deus falar o mais profundo dos nossos corações e fazemos de conta que não é Ele que está falando, é uma voz que veio, é um desejo qualquer, e negligenciamos a sua voz. Teve outra experiência comigo, que Deus estava falando bastante ao meu coração, que queria um momento a sós entre eu e Ele, e vinha aquele desejo e eu não tirava aquele desejo do meu coração, até que um dia eu botei num programa de uma igreja adventista, e o pastor começou a pregar, dizendo, você que Deus está te chamando para ter uma sós com Ele, não despreze a voz dEle, e a ficha caiu. Senhor, realmente não tem para onde eu fugir. Procurei minha esposa e disse, Xanieri, olha, vou passar alguns dias no sítio, não me incomoda, não vou levar o telefone. E como foi bom esse momento de intimidade entre eu e Deus. Nós temos que querer isso, irmãos. Nós temos que desejar mais do que simplesmente bênçãos espirituais. O nosso coração ele tem que arder em desejo, em ter momentos a sós com Deus. Nós temos que desejar mais e temos que nos tornar mais sensíveis a esta voz. Já aconteceu com alguém aqui de vir ao teu coração, Deus colocar algo, falar com você, e você dizer, não, será que é Deus que está falando? Ou será que é uma voz do além? Ei, nós temos que pedir a mesma sensibilidade que Davi tinha. Quando Davi ouviu a voz de Deus brandar dentro do coração dele, dizendo, olha, você quer vitória, você quer respostas, então busque a minha presença. Ele não disse, será que é Deus que está falando? Ele não se indagou, será que é o além, será que é meus pensamentos? Não, ele reconheceu e disse, Senhor, é tu que estás falando. Eu buscarei como tu queres a tua face, o teu rosto, a tua presença, Senhor. Deus deseja ter maiores intimidades comigo e maiores intimidades com você. Há dias que nós vemos tratando desta questão. Hoje eu estava orando, eu disse, Senhor, se a palavra que eu for trazer não for a que tu queres, se o pregador for o irmão Valdez, Senhor, cura ele, visita ele, porque não me deixa subir no púlpito se a palavra que eu for trazer não for aqui tu queres transmitir para a tua igreja. Então por isso é que eu digo, debaixo da unção do Espírito, é Deus quem te convida a ter momentos a sós com Ele. Oh, aleluia. Como é que podemos, irmãos, habitar, morar, conviver, mas não termos a capacidade de perceber a voz desse que nós declaramos que amamos, desse que nós declaramos que é o nosso Senhor, desse que nós declaramos que é o nosso santo, divino, imaculado, mas percebemos a voz do irmão fulano, reconhecemos de longe que é o irmão ciclano, mas não temos a sensibilidade de ouvir a sua voz. Sabe o que está nos faltando? Comunhão com Ele, comunhão com este Deus, comunhão com este Espírito. Por que é que não acontece coisa entre nós, milagres? Por que é que Deus não se manifesta de maneiras maiores? Sabe por quê, meus queridos? Porque nós somos poucos consagrados, poucos oramos, poucos buscamos a Deus, pouco nos interessamos com as coisas concernentes à busca de Deus. Mas não é isso que Deus deseja para nós. Você se lembra daquele texto? Quando Samuel ainda era criança e ele estava dormindo, nós estamos igual a ele, viu, irmãos? Vou logo antecipar. E nos diz a Bíblia que Deus falou com Samuel, e disse, Samuel se levanta, vai entrar o profeta,
o sacerdote ali diz: tu me chamastes? Não, não te chamei. Novamente uma voz branda diz: Samuel. E ele vai novamente a Eli. Pela terceira vez ele vai novamente a Eli. Ele não reconheceu que era Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Samuel era criança. E criança tem dificuldades em ouvir a voz de Deus. Infelizmente nós temos uma geração criança, uma geração de homens e de mulheres que tem dificuldade em perceber Deus, em ouvir Deus. Mas Samuel cresceu, tornou-se adulto, comungava com Deus, e quando Deus falava, ele agora entendia que era o Senhor que estava falando. Quantas e quantas vezes Deus não tem falado nesse púlpito, que quer chamar nós a momentos a sós com Ele, mas a palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro. Estamos igual à geração que tinha ouvidos, mas não ouvia, tinha olhos, mas não percebia. Queridos, que nós venhamos clamar, que nós venhamos berrar, que nós venhamos chorar, dizendo: Senhor, eu não quero ser um surdo espiritual, eu não quero ser um cego espiritual, eu quero ser alguém que veja, eu quero ser alguém que te percebe, eu quero ser um jovem que te ouve. Deus, eu quero ser mulher de intimidade contigo. Deus, eu quero ser homem de intimidade contigo. Oh, irmãos, eu sinto Deus neste lugar. Deus deseja muito mais para mim e para você. Deus deseja muito mais. Sabe por que Saul certa vez foi procurar uma necromante, irmãos? Porque ele não ouvia mais Deus. Por ele não perceber mais, por ele ser atingido por uma surdez espiritual, ele foi procurar uma necromante. Que nós não venhamos ser atingidos por essa surdez, ao ponto de não perceber mais Deus. Que nós não venhamos ser uma geração Saul, que tem que procurar os catimbozeiros porque não vê mais Deus, porque não percebe mais Deus. Mas que nós venhamos ser uma geração de Samuel, mas de Samuel crescidos, amadurecidos, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Ora bachuribicovia xadaramanaias. Vamos colocar em pé, irmão, vamos colocar em pé. Eu não sei você, mas eu vejo Deus nos chamando, irmãos. Deus diz para esse grupo de senhora: ei, vocês, eu quero que vocês busquem a minha presença. Deus diz para o grupo de jovens: ei, jovens, busquem a minha presença. Deus diz para os homens desta igreja: ei, buscai a minha presença. E o que é que nós vamos dizer a Ele? O que é que nós vamos responder a Ele? O que é que você vai responder ao Senhor nesta noite? Senhor, buscarei a tua presença? Ou Senhor, não tenho tempo para te buscar? Ou Senhor, estou ocupado demais para te buscar? Se você dizer: Senhor, eu buscarei a tua presença, uma unção, um poder, uma intimidade será dada a você, e você vai viver momentos diferentes na presença do Senhor. Os dons que pedimos, Deus irá trazer. O poder que queremos será manifestado. Irmãos, você será diferente. Ei, não se contente em ser um surdo espiritual. Não se contente em não ter intimidade. Você quer viver com o desconhecido ou quer conhecer o Deus que habita dentro de você? Qual é o teu desejo aqui nesta noite? Deus deseja que nós sejamos uma igreja que comunga, que conhece a sua voz. Ei, diga não ao desconhecido, mas convida o Espírito Santo. Curva sua cabeça, curva sua cabeça.
Curve sua cabeça, curve sua cabeça. Ore com Deus, fale com Deus. Fale, eu vou ser Deus. Você que é levita, você que é jovem desta igreja, o que é que você deseja? Qual é o teu desejo? O que é que impacta o teu coração? Ah, Senhor, eu buscarei a tua presença. Eu buscarei, eu anseio, eu desejo, eu quero. Oh, Rabachu, desespero. Sinta o Espírito Santo fluindo nesta noite. Irmão, nós estamos em um congresso e a promessa de Deus para nós é dado o seu Espírito copiosamente. Deus quer presentear este conjunto de senhoras com a unção, com o poder vinda do seu alto. Sinta o Espírito Santo. Sinta. Há um rio poderoso, há um Deus entre nós, há uma unção do Senhor nos visitando você que é jovem, visitando você que é senhor, visitando você que é senhora, visitando você que é obreiro. Há uma unção poderosa. Deus está entre nós. Oh, que coisa gostosa. Eu não sei se você está sentindo, mas eu sou tomado pela uma unção, pelo um desejo, pela uma chama que arde dentro do meu coração. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, queremos te conhecer, queremos te buscar. Queremos Deus. Oh, Espírito Santo, levanta nessa igreja um grupo de homens, de mulheres, de obreiros que desejam, Senhor, ardentemente ser cheio da tua presença, ter intimidades, ter comunhão, ter relacionamento. Deus, levanta, traz. Que ao terminarmos desse congresso, Senhor, que nós não sejamos os mesmos, mas que venhamos ser homens, jovens, crianças, cheios da magnitude do Espírito, cheio do dínamos do Espírito, cheio da virtude do Espírito. Oh, Rabachuri Bicana, oh, poderoso Deus, nós te louvamos, nós te magnificamos. Rabachuri Bicana, Ramanabahas. Sinta o toque do Espírito Santo. Sinta. Oh, Rabachuri Bicana, Ramanabahas. Oh, Deus. Sinta, meus irmãos, é momento de renovação. Eu sei que Deus está tratando com vida nesse momento. Deus está visitando nesse momento. Você que por muitas vezes sentiu Deus te chamando. Você que por muitas vezes Deus te disse: eu te quero, eu te chamo, eu te preciso, eu quero mais de você. Mas você estava fazendo de conta que não era Deus que estava falando. Você estava fugindo, mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer: é com você, eu quero mais comunhão, relacionamento, eu quero mais intimidade. Ei, você é minha e a mim você pertence. Poderoso Deus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Onde está sentado? Sinta o renovo de Deus. Sinta. Seja tocado pela unção de Deus. Deus te chama, Deus te convida. Minha filha, meu filho, eu quero mais de você. Eu quero mais de você. Me busca e eu manifestarei sobre vós
O meu poder, a minha virtude, a minha unção. Orabashuri me canarabalabahas. Dule cancionara canalabashou. Orabalabalabalabalabahas. Dere cancionarabalabahas. Duri cancionarabalabahas. Oh Espírito do Senhor, sopra, sopra, Senhor. Dere cancionarabalabahas. Sinta, sinta. Há uma unção, há um rio poderoso. Ele cancionarabalabahas. Ele cancionarabalabashu. Minha alma cheia por ti. Oh Espírito, Deus. Poderoso Deus. Ele cancionarabalabahas. Duia balabalabalabahas. Ele cancionarabalabahas. Poderoso Deus. Minha alma anseia Ansiamos, por ti. ansiamos. Oh, Oh, ele cancionarabalabashu. estás Tu leoia na bashu, sentado cancionarabalabahai. Uio na bashu, ele cancionarabalabahai. Uio suíne cancionarabalabahai. Oh Espírito, Espírito, Espírito Santo. Flui, flui. e ao Cordeiro. Acende as chamas nesta noite. Põe brasas vivas dentro do coração desses jovens. Põe, Senhor. Põe, Espírito Santo. Renova-nos. Renova-nos, renova-nos, renova-nos. Nós clamamos. Nós te convidamos, nós te chamamos. Orecandolabashu. Oh, Ramadabashu. Oh, Espírito do Senhor. Oh, Deus. Ele cantou. Exalte, exalte ao Senhor com a sua vida. Oh, Poderoso Deus. poderoso, poderoso, magnificado, exaltado. Grande é o teu nome. Poderoso Deus. Alabashuri de Canaramanabahas. Oh, Poderoso Deus. nós te adoramos. Minha alma anseia por ti. Ele cantou na Manabahas. Oh, Espírito Santo. A unção de Deus neste lugar. Ele cantou na Ramanais. Oh, Recabalabash. Ele cantou na Ramasui. Ah, trabalha, 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 Espírito. Nós te queremos. Trabalha, Senhor. Trabalha, Espírito Santo. Trabalha, Senhor. Ele cantou. Por ti. Oh, Poderoso Deus. oh, amado Senhor. Poderoso Deus. Oh, amado, amado Senhor. Poderoso Deus. Faz transformações, Pai. Estamos te buscando, Senhor. Alma anseia por ti. Visita-nos como pedimos no decorrer da semana, Senhor. Visita-nos poderosamente. Poderoso Deus. Não queremos um avivamento momentâneo. Tu és Queremos ser cheios. poderoso. Queremos ser tocados. Queremos, ó amado Senhor, vivermos mais, Poderoso. mais ousadamente na tua presença. Alma anseia Queremos orar mais. por ti. Queremos ser mais santos. Queremos ser mais cheios. Oh Espírito Santo, Poderoso Deus. vem fazer muito mais, Senhor, do que pedimos. Vem jogar por terra todas as ciladas do diabo contra essa igreja. Joga por terra, Senhor. Joga por terra, Senhor, todo plano arquitetado do diabo. A tua palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Deus, 14 anos nós estamos na tua presença, Senhor. Ah, Deus,
Maiores são as vitórias que tu tem para nós, eu sei disso. Então nos traz, Senhor. Traz. Escreve uma nova história para esse grupo, para essa igreja. Uma história avivada. Uma história recheada pela unção do Teu Espírito Santo. É assim que nós choramos, ó Deus, em nome de Jesus. Pastor, aplauda o nome do Senhor.